Senhoras e senhores, pedimos a atenção de todos. Convidamos agora o presidente do IASP, Dr. Renato de Melo Jorge Silveira, e o nosso palestrante convidado, o excelentíssimo senhor Procurador-Geral da República, Paulo Gonet Branco, para o início da palestra. Excelentíssimo senhor Procurador-Geral da República, Dr. Paulo Gonet Branco, excelentíssimo senhor Dr. Cristal Scali Fragoso, digníssimo ex-presidente do IASP, amigo e exemplo, excelentíssimo senhor Dr. José Horácio Raup Rezende Ribeiro, digníssimo ex-presidente do IASP, atual cônsul do Cazaquistão, excelentíssimo senhor Dr. Leonardo Sica, digníssimo vice-presidente da Seccional Paulista da Ordem dos Advogados do Brasil, excelentíssimo senhor Dr. André de Almeida, digníssimo presidente da co-irmã desta casa, Associação dos Advogados de São Paulo, na pessoa de quem cumprimento também sua diretoria, e os ex-presidentes aqui presentes, na pessoa do Dr. Mário Luiz de Oliveira da Costa, excelentíssimo senhor Dr. Paulo Sérgio de Oliveira Costa, digníssimo Procurador-Geral de Justiça de São Paulo, excelentíssimo senhor Dr. Tiago Salles, querido amigo, presidente da Associação Paulista de Magistrados, excelentíssimo senhor Dr. Zé Luiz Souza de Moraes, digníssimo presidente da Associação dos Procuradores do Estado de São Paulo, excelentíssimo senhor professor Celso Laffer, meu professor, digníssimo ex-ministro das Relações Exteriores, excelentíssimo senhor professor Roberto Rosas, também nosso sempre professor, ex-ministro do Tribunal Superior Eleitoral e conselheiro desta casa, excelentíssimo senhor professor Vidal Serrano, digníssimo diretor da Faculdade de Direito da PUC de São Paulo, excelentíssimo senhor professor João Grandino Rodas, meu também professor e magnífico ex-reitor da Universidade de São Paulo, senhoras, senhores conselheiros, senhoras conselheiras, senhores associados, associadas, ilustres convidados, gostaria de saudar todas as pessoas, junto à professora, que não está presente, mas a professora Ivete Senise Ferreira, que fez aniversário de 90 anos dedicados ao IASP nestes dias, e cumprimentar também todo o nosso staff. Senhor Procurador-Geral, reuniões como esta ocorrem há cerca de 40 anos. Ontem, como hoje, o IASP busca com ela uma interação entre as personalidades, grandes nomes do direito, do mundo jurídico e também da sociedade em geral. Ampliam-se, assim, suas fronteiras, ampliam-se, assim, suas missões. E hoje isso se dá com uma casa tão importante como é o Ministério Público Federal. Mas, antes de tudo, não resisto, por dever do cargo, de mencionar algumas poucas palavras sobre o próprio IASP. Já as fiz a Vossa Excelência. O IASP nasceu, como todos sabem, há 150 anos. Suas missões eram muitas, foi ele precursor da OAB e teve como preocupação inicial a ética e a disciplina dos advogados, como nunca me faz esquecer Dr. Euclides. Mas guardava também preocupação com o direito, com a justiça, com a democracia e com o constitucionalismo, algo que nos une talvez mais do que tudo. Provou e ainda prova esta sua vocação. Nisso se aproximam os profissionais e operadores de direito, em especial os membros do IASP e do Ministério Público Federal. É fato que o Ministério Público Federal se vê presente desde a Constituição de 1890. Cresceu em importância em 40 e passou por uma importante reorganização, ganhando especial relevo na década de 50 e ao depois, em 81 e 85, para não dizer em 88. Sua missão foi ampliada, seus papéis majorados, mas é na defesa da Constituição que me parece haver a maior confluência de interesses e missões. Tomo como exemplo o mencionado constitucionalismo, de que falei, e que, aliás, como gosta de ressaltar a professora Maria Garcia, este ano completa seus 200 anos. Um constitucionalismo festejado por Vossa Excelência também pelo professor Roberto Rosas, também pela própria professora mencionada Maria Garcia. Na República, a presença do IASP foi muito forte em relação ao constitucionalismo. Na Revolução
além da Carta de 90, na Revolução Paulista de 32, sua participação foi forte, bradando por uma nova carta. E veio a Carta de 34, uma participação ativa do IASP e de seus membros. Em 37, o Instituto mostrou seu inconformismo com a polaca. Em 46, novamente, participou de tantos debates. Nos anos 60, durante o regime militar, também inúmeros temas foram abordados. E, na década de 80, houve insistente participação na nova carta e depois na sua revisão. Hoje, continua perene sua missão em relação a isso. O IASP, hoje, tão atuante como ontem, através de suas dezenas de comissões, participa de todo o processo legislativo e também judicial, atuando, por vezes, como amigos em diversos temas, como é o caso de direito civil, penal, tributário, empresarial, trabalhista, ou mesmo em temas virtuais, hoje tão em moda. O IASP mostra-se, enfim, multifacetado, como é o próprio Ministério Público. Mas uma de suas características, em termos de aproximação, talvez seja esta, a do constitucionalismo. Aliás, gosto sempre de ressaltar que o IASP tem a honra de ter nos seus membros também membros do Ministério Público, da onde eu destaco a presença do meu caríssimo professor André Carvalho Ramos. Proximidades e irmandades sempre presentes. E digo isso porque nosso convidado é a mais alta autoridade do Ministério Público Federal. Ingressou no Ministério Público Federal em 87, tendo sido aprovado em primeiro lugar. Passou por todos os postos da carreira, até chegar hoje ao invejável cargo de Procurador-Geral da República. É mestre em Direitos Humanos pela Universidade de Essex e doutor em Direito pela Universidade de Brasília. Constitucionalista de primeira ordem, um dos mais respeitados do país, Sua Excelência sempre se pautou, acima de tudo, pela justeza de suas colocações. Tenha, Excelência, a partir de hoje, também esta casa como sua. Em um momento de tantas provações, as próprias instituições, em suas mãos repousam ainda mais responsabilidades e temos a certeza de seu bom desempenho. Senhoras e senhores, recebam nosso convidado, Dr. Paulo Gonet Branco, a falar sobre a segurança como valor orientador das ações do Ministério Público. Muito obrigado, meu querido presidente. Eu cumprimento a todos efusiva e muito afetuosamente na pessoa do nosso digno presidente dessa instituição tão veneranda. Quando o professor Rosas me convidou para estar aqui com os senhores, eu perguntei em que consistiria esse encontro. Ele disse, não, uma exposição sobre algum tema de direito que mostre qual é a sua posição, que eventualmente possa ser relevante para entender o Ministério Público. E cuide para que não seja indigesto, porque vai ser durante um almoço. Então, eu imaginei que segurança poderia ser um assunto que a todos interesse e que não seja causa de mal-estar. Quando eu estava pensando nesse tema, eu me lembrei de uma crônica do Luiz Fernando Veríssimo, que provavelmente todos conhecem, né? Um humorista de mão cheia. E ele contava numa história de quando a Jacqueline Kennedy estava no aeroporto lá de Dallas, em frente ao caixão do marido, que tinha acabado de ser assassinado, e esperando um voo de volta. Nisso chega uma senhora da aristocracia texana e, um tanto meio sem jeito, dá uma cutucada com o cotovelo na Jaqueline e diz, aponta-se o queixo em direção ao esquife, diz, tirando isso aí, o que a senhora achou de Dallas? Serve para um humorista, né? Mas não serve exatamente como algo de normal e de habitual. Por quê? Porque há certos fatos que são impossíveis, há certos acontecimentos, há certos elementos da vida que são impossíveis de ser retirados da atenção. A morte do presidente da República não podia ser abstraída ali, né, para que se fale de qualquer outro assunto, para que ela pudesse puxar qualquer outro tema. E eu acho que é isso que acontece com segurança jurídica, especialmente com a segurança.
Não se pode falar, não se pode pensar em direito sem levar em consideração esse valor, o valor da segurança. Qualquer tentativa de hermenêutica, de construção jurídica que escanteie o tema da segurança está afadado ao fracasso, a um desatino muito parecido com a daquela desastrada senhora do Texas. E esse é um tema que é mencionado com frequência. Eu vejo na atividade profissional sempre referido qualquer ação direta de inconstitucionalidade, um dos dispositivos que é tido como violentado, como infringido, vai ser o da segurança jurídica, mas é um instituto que não é tão estudado com tanta atenção assim, e acaba se tornando uma daquelas fórmulas vagas que, por dizerem muito, acabam não dizendo nada. Daí a importância da gente fixar um pouco a atenção em alguns pormenores relacionados com a segurança. Não há dúvida de que segurança é um valor crucial para o direito e para a própria existência do Estado. Não é preciso a gente voltar aos filósofos políticos para lembrar, por exemplo, com Hobbes, que a comunidade política se forma, as pessoas deixam o estado de natureza justamente buscando uma segurança mínima. A Declaração de Virgínia, de 1776, também pela primeira vez chega a inserir esse propósito do Estado de propiciar segurança, garantir aos homens o direito à vida, à liberdade, adquirir, possuir propriedades e segurança, como uma missão essencial do próprio Estado. E a nossa Constituição não poderia ser diferente. Já no preâmbulo, menciona que o que conduziu o trabalho do Constituinte era justamente o desígnio de instituir um Estado democrático destinado a assegurar o exercício dos direitos sociais individuais, a liberdade, a segurança, o bem-estar, o desenvolvimento como valores supremos. E, efetivamente, não há. Onde não há segurança, os efeitos são catastróficos. Não há Estado. Onde não há segurança, a gente fala em terror. E basta lembrar que foi assim que se conheceu o período da Revolução Francesa entre 1793 e 94, que, guiada pelo Robespierre, matou, guilhotinou, mais de 16.500 pessoas, todos aqueles que não estavam atentos às últimas modas, às últimas ordens, às últimas orientações da Convenção. O período do terror acaba quando o próprio Robespierre conhece a lâmina no pescoço. A segurança tem a ver, já numa primeira abordagem, com segurança do ponto de vista material. Então, a referência da segurança é a tranquilidade. Tanto que a origem da expressão vem do latim sine cura, né? Sem aflição, sem preocupação. Depois a palavra foi deturpada, né? E passou a conferir um conteúdo pejorativo a alguns cargos públicos. Mas, quando a gente fala em segurança, a gente se refere a uma meta e a um dever do Estado e a um direito dos cidadãos. Do ponto de vista material, a segurança vai ser o direito do cidadão de não temer atentados contra a sua vida, a sua integridade física, enfim, contra as vicissitudes da vida. E a gente fala em segurança também do ponto de vista previdenciário, assistencial, com relação à saúde e até contra os elementos da natureza. A gente cobra dos poderes públicos providências contra incêndios, contra desastres naturais, especialmente aqueles previsíveis, providências preventivas e providências restaurativas. Basta a gente se lembrar, neste ano mesmo, quantas vezes isso não ocorreu
a cada um de nós. Então, no Rio Grande do Sul, a enchente devastadora que aconteceu. No norte do país, a seca, né, que não sei se os senhores estão acompanhando, é algo de aterrorizador, é algo de inconcebível que está acontecendo em termos de seca no norte do país. E, no centro-oeste, e aqui também em São Paulo, pelo que eu soube, os incêndios. Em Brasília, hoje de manhã, havia uma recomendação de que não se saísse de casa e não se abrissem as janelas. O grau de inadequação do ar superava em 5 vezes os limites das organizações internacionais de saúde. Então, segurança tem a ver com isso também, com uma proteção do indivíduo, até mesmo contra esses fatores da natureza. E o fato é que, quanto mais complexa a sociedade, mais sutil e mais abrangente vai ser a gama de pretensões de segurança. Com certeza, e aí esse é um ponto também que deve ser enfatizado, nunca vai se obter uma segurança absoluta. A gente vive num mundo que tem que ser desbravado. Crescer é desafiar o inopinado. O risco de falhar é inerente à natureza do homem e à vida na Terra. A estabilidade, que signifique recusa a progredir, não é o que se busca. Nós temos que reconhecer que há circunstâncias em que o dano é possível e nós temos que conviver com ele sem abrir mão aí do valor da segurança. O que esse valor constitucional postula é uma redução razoável dos riscos, especialmente daqueles previsíveis. Bom, o que tem a ver com o direito? A segurança proporcionada pelo Estado de Direito é uma segurança que se faz por meio do direito e se faz no próprio direito. É o direito que vai fixar as metas de segurança a serem atingidas, e é ele que vai equilibrar esse valor com outros que, muitas vezes, podem entrar em colisão. E por que isso? Porque, para gerar segurança, o Estado, os poderes públicos, precisam regular liberdades. Precisam, muitas vezes, restringir as liberdades, limitar o âmbito dessas liberdades. Vejo que a invocação do perigo para a subsistência da comunidade costuma ser uma das razões mais invocadas para que haja essa limitação das liberdades e dos direitos básicos. E aí que está o ponto importante. Nós temos que estabelecer um equilíbrio aceitável entre necessidade de propiciar a segurança com proteção também das liberdades. Liberdade e segurança são os grandes valores do direito, e um não pode anular o outro. Daí o grande desafio para o jurista e para o próprio Estado de Direito democrático. Basta a gente ver, ninguém nega que é importante que haja uma legislação que discipline quem pode exercer determinadas profissões. Em nome de quê? Em nome da segurança. Em nome da segurança de quem acorre a esses profissionais. Basta lembrar aqui as limitações, não pode ser advogado quem não for bacharel em Direito e que tenha sido aprovado em prova da Ordem dos Advogados do Brasil. Em nome da segurança também, atividades de impacto econômico, atividades com impacto ambiental, elas são reguladas. E isso significa, novamente, uma redução das liberdades iniciais. Em nome também da segurança, são punidos aqueles comportamentos que são estimados como prejudiciais para a vida social, econômica e política. Podem ser restringidas as liberdades de ir e vir, a liberdade de expressão, a liberdade de informação. Tudo isso, nenhum desses valores é absoluto, e todos eles têm que ser
conformados com as necessidades de produção de segurança. Todas essas conformações e refreamentos da autonomia, elas devem ser versadas em leis iguais para todos e equilibradas no sopesamento da liberdade e da segurança. Daí que a gente pode dizer que a segurança é razão de ser do direito e que é função do direito promovê-la. Mas o direito tem que conciliar liberdade, justiça e segurança. Esse é o grande desafio para o jurista, e que torna as nossas atividades tão interessantes e estimulantes. Bom, o direito prossegue, então, a segurança, mas ele deve, ele mesmo, suscitar esse estado indispensável para a convivência civilizada. Deve haver segurança no próprio direito. Por isso, deve haver estabilidade no direito, uma estabilidade nas expectativas normativas dos cidadãos, sob pena de a vida se tornar impossível. A vida civilizada pode ser definida, na sua essência, como uma interligação pré-ordenada de momentos. Se nós não pudermos assentar previamente quais são as consequências de um comportamento, quem é que vai arriscar alguma coisa? Que progresso que nós vamos ter? E todo progresso significa, como a gente viu aqui, risco. É indispensável que, no instante que nós planejamos a nossa vida, planejamos a nossa existência, que a gente possa ter a convicção de que o que é admitido hoje vai ser admitido amanhã. O que é permitido hoje vai continuar sendo protegido amanhã. E assim a gente entra numa manifestação crucial do valor da segurança, que é a segurança jurídica, também um princípio constitucional entre nós, e que tem a ver com a certeza de que o direito perdura, que o direito não é algo que muda ao sabor das circunstâncias, não é algo que convive com o abandono ao acaso. E mais, segurança jurídica, novamente, tem a ver com estabilidade. E daí a gente pode tirar uma conclusão que é importante. O direito, por conta desse valor da segurança jurídica, ele é avesso a surpresas desnecessárias. A surpresa, prima facie, ela é contrária ao direito. Em alguns casos, ela vai ser indispensável. Mas, à primeira vista, a surpresa que é desnecessária é contrária ao Estado de Direito, é contrária ao princípio da segurança jurídica. A gente pode também extrair, e já agora explorando esse princípio de um modo mais concreto, a gente pode extrair algumas exigências que são derivadas desse princípio da segurança jurídica. A segurança no direito gera algumas reivindicações para as quais nós temos que estar atentos. Em primeiro lugar, é preciso que as limitações às liberdades que visem a segurança, que elas estejam dispostas em normas, num direito que possa ser certo, cognoscível e duradouro. Daí a gente dizer, limitações da liberdade, mesmo em prol da segurança, elas dependem da vontade expressa em lei. Estão submetidas ao princípio da reserva legal. Por quê? Porque o primeiro ator, a primeira pessoa, a primeira fonte da conciliação entre esses valores básicos da convivência, a liberdade, justiça e segurança, quem tem a primeira incumbência de procurar organizá-los somos nós. Somos nós, os cidadãos. Numa democracia representativa, nós nos manifestamos por meio
dos nossos representantes políticos, dos nossos representantes nas casas legislativas e no poder executivo. E a melhor forma de nós nos manifestarmos é justamente por meio de uma lei. Daí que, para haver segurança, as restrições às liberdades, as restrições aos direitos básicos, têm que estar previstas em lei que são conhecidas por todos. E é tão interessante isso, isso é de uma sabença imemorial. Talvez os senhores se lembrem aí do curso de Direito, da Lei das 12 Tábuas. Né? A Lei das 12 Tábuas era lá do ano 451, antes de Cristo. E de onde que surgiu a Lei das 12 Tábuas? Justamente por um imperativo de busca de segurança e de justiça. Esses dois valores, eles às vezes coincidem e às vezes entram em atrito. Nesse caso, eles coincidiram. O que acontecia? Os plebeus, nas suas disputas com os patrícios, tinham que se conformar com as resoluções dos conflitos com base na tradição, no costume. Mas que não era um costume tão nítido assim, que ficava muito a critério dos juízes, dos pretores, definir. Então, a Lei das 12 Tábuas foi o resultado de uma busca de segurança. Vamos colocar aquilo que é devido num documento escrito, porque aí todos vamos saber o que é devido e o que é possível de se exigir. Então, haver uma lei que seja conhecida por todos é um requisito da segurança jurídica. O fato é que, depois do século XIX, o mundo começou num crescendo de complexidades e de transformações, numa rapidez também cada vez maior, e aquele dogma da completitude do direito teve que se tornou insustentável. E a gente passou a conviver com inúmeras normas, tendo que conhecer uma avalanche de regramentos que superam a capacidade humana de conhecimento. E aí se fala numa verdadeira poluição legislativa. E aí eu dou um exemplo pessoal para os senhores. Nas eleições passadas, eu estava na Procuradoria-Geral Eleitoral. E alguns observadores estrangeiros vinham conhecer como funcionava o sistema eleitoral brasileiro e procuravam saber quais são as regras que vocês têm. E eu tinha lá no meu gabinete um compêndio das regras, das normas, das orientações normativas sobre as eleições. Sem exagero, tinha uma grossura desse tipo. Eu respondia, as regras são essas aqui, né? Se deixasse cair, fazia um estrondo, né? O tamanho, o volume do livro. E todo mundo ficava espantado. Eu disse, pois é, a gente busca segurança, mas acaba gerando insegurança, porque quase ninguém conhece tudo isso daqui. São fatos da vida e que mostram que hoje aquele ideal platônico das leis poucas, simples e claras está longe de ser atendido. Mas o fato é que essa intervenção do Estado, e cada vez mais complexa e mais minuciosa, é inevitável. E o que a gente pode afirmar é que podemos, pelo menos, refinar essa atuação do Estado em nome da segurança jurídica. Em primeiro lugar, fazendo com que as normas, ou exigindo que as normas, sejam redigidas com boa técnica. Evitar as ambiguidades, as obscuridades, por exemplo, aquelas referências a uma outra lei, que faz referência a uma outra lei, que faz referência a um ato normativo, que faz referência a um decreto do período do regime militar. Isso é típico de legislação de vencimentos de servidores públicos e de soldos de servidores militares.
esse tipo de redação não é consentâneo com o princípio da segurança jurídica, que está longe de ser necessário. É uma forma de mistificação. Mas, às vezes, não é o propósito de mistificação que está em jogo. Às vezes, é realmente uma necessidade de tornar mais claro e mais nítido, tornar um foco mais preciso aquilo que se quer quando se regula uma situação. E quanto maior for a interferência do Estado sobre as liberdades e sobre a autonomia das pessoas, mais precisas têm que ser as palavras que estão sendo usadas no texto. Dou um exemplo para os senhores. Portugal aprovou, no ano passado, uma legislação que permite o suicídio assistido. E, quando a Assembleia aprovou essa lei, o presidente Marcelo Rebelo encaminhou para o controle abstrato preventivo do Tribunal Constitucional, que, num primeiro momento, disse: há uma inconstitucionalidade nessa lei, porque o pressuposto para o suicídio assistido, que estava sendo admitido, era um sofrimento insuportável. E disse o tribunal: essa expressão é vaga para algo que tem consequências tão profundas para a sociedade e para cada titular de direito. Devolveu o processo para a Assembleia para que ela minudenciasse o que é isso, né? Sofrimento insuportável. Então, vejam que o uso de expressões vagas, em si, é capaz de gerar inconstitucionalidade. Vejam ainda uma outra peculiaridade. Os sistemas podem ter respostas diferentes para esse mesmo problema. Em Portugal, eles disseram: a norma é inconstitucional, a Assembleia torne ao assunto e diga em que consiste esse sofrimento insuportável. Em outras latitudes, provavelmente no Brasil, numa semelhante situação, o tribunal diria o que é o sofrimento insuportável e enumeraria minuciosamente cada um dos casos em que o sofrimento seria insuportável. Com uma diferença: é que a Assembleia Nacional ela tem uma interface com a sociedade civil muito maior do que uma Corte Constitucional tem. Por mais que haja reuniões para ouvir especialistas, por mais que haja, como chama aquilo? Pronto, audiências públicas, né? A interface de um tribunal com a sociedade nunca se compara com aquela do Poder Legislativo, muito menos em termos de legitimidade para tomar decisões cruciais. Ainda um outro ponto: para que haja a segurança jurídica, é preciso o respeito pelos aplicadores das leis, dos significados das palavras que estão dispostas na norma. É preciso que haja o respeito ao programa normativo do preceito. E esse significado tem que ser um significado aceito pela comunidade a que a norma se dirige. A necessidade de uma lei firme leva a isso, a que o sentido da lei não possa ser deturpado pelo aplicador oficial. E o aplicador aqui pode ser tanto o tribunal, quanto a administração pública, quanto o próprio legislador ordinário, quando ele estiver concretizando uma norma constitucional. Então, nem o legislador e nem o aplicador pode conferir um sentido idiosincrático para a linguagem. No Estado de Direito Democrático, não cabe o aplicador, o legislador, Humpty Dumpty. O que é isso, né? Se os senhores tiveram a oportunidade de ler Alice através do espelho, né, do Lewis Carroll, os senhores teriam... Obrigado. O aplauso é para o Lewis Carroll, né? Ele merece. Em um determinado momento, a Alice se depara com um desnorteante, comicamente prepotente personagem, né, o coelho Humpty Dumpty, e que usa o idioma segundo uma semântica
totalmente arbitrária. E a Alice faz a objeção, diz, olha, o que você está falando não faz nenhum sentido. As suas palavras não significam nada. E o Humpty Dumpty desdenhosamente replica, quando eu uso uma palavra, ela significa exatamente o que eu escolhi que ela signifique. Nada mais, nada menos, porque eu sou o senhor das palavras de que me valho. É claro que essa lógica da Alice no País das Maravilhas não é tolerável num Estado de direito, muito menos no Estado de direito democrático. As palavras de que se serve o Constituinte para definir as ações dos poderes públicos, elas devem ser lidas pelo legislador ordinário com respeito ao sentido próprio, acolhido pelo Constituinte. As palavras que são utilizadas pelos aplicadores no Judiciário e no Executivo também têm que ser observadas dentro do contexto próprio que faz com que a vida seja possível na base da intercomunicabilidade. O legislador tributário, por exemplo, não pode tratar como renda o que não se amolda a esse conceito. Não pode tratar como contrato de trabalho aquilo que, na modernidade, não se ajusta aos conceitos de contrato de trabalho. Está mais próximo a uma prestação de serviço. O certo é que agir de modo soberbo e bufão, como o Humpty Dumpty, não é próprio de um jurista, não é próprio de quem tem a responsabilidade de atuar o direito. Então, toda limitação da autonomia do sujeito, em prol da segurança jurídica, tem que ser clara, certa, necessária, pré-determinada em lei e proporcional. A surpresa, prima facie, é hostil ao ideal da segurança jurídica. A lei é ambígua, o desrespeito ao sentido necessário da lei é fator de incerteza e merece a crítica de inconstitucionalidade justamente por isso. Mas ainda a segurança jurídica tem a ver com estabilidade, que tem a ver com continuidade das regras dispostas no passado. Respeitar o direito, os agentes políticos, os agentes aplicadores do direito, respeitam o direito na medida em que os mantém em vigor. A forma mais cabal de desrespeitar uma regra é simplesmente aboli-la. Então, respeitar o direito é também manter, por quem pode, manter o direito em vigor. O direito projeta tipicamente para o futuro e consolida, solidifica expectativas de comportamentos, na medida em que torna nítidas as repercussões jurídicas das tomadas de decisão dos cidadãos. E daí que as normas devem permanecer em vigor e eficazes até o momento em que se mostrar razoável, necessário, a modificação do diploma. Dizer que os afazeres do legislador são como de um cientista num tubo de ensaio é usar uma imagem que não cabe para o direito. O cientista ele pode, a toda hora, mudar. Vamos fazer um teste diferente, vamos ver o que vai acontecer se eu fizer algo diferente, se eu coloco uma substância diferente nesse tubo de ensaio. O jurista não pode fazer isso, porque a cada vez que ele dispõe sobre uma regra, ele gera expectativas, gera uma promoção de ideais. Ele convida a população a viver um novo modo, um novo padrão de convivência, um novo padrão de direção das ações. E se ele muda frequentemente, só isso já é disruptivo da vida civilizada, da vida como a gente imagina que deve ser levada adiante. Esse aspecto da estabilidade nos remete a um outro braço do princípio, uma vertente importantíssima do princípio da segurança jurídica, que é o princípio da confiança legítima. No Estado de Direito, nós temos que confiar nas promessas
dos agentes estatais naquilo que o Estado, os poderes públicos nos convidam, quer por meio de ações, quer até por meio de omissões por parte dos poderes públicos. A boa-fé que se espera nas relações entre os particulares também tem que ser, num Estado de direito democrático, também tem que ser homenageada, tem que ser obedecida nas relações do Estado, dos poderes públicos, com os cidadãos, com os particulares. E veja um dado interessante. Esse princípio da confiança legítima, ele alarga substancialmente o sentido de segurança jurídica que nós tínhamos até recentemente. Até há um pouco tempo atrás, a gente limitava o sentido da segurança jurídica às regras da Constituição que se referiam necessariamente a esse valor. Então, se dizia que a lei não pode prejudicar o ato jurídico perfeito, o direito adquirido, a coisa julgada, ao princípio da vedação, da retroação da lei tributária, da lei penal não benéfica. Nisso consistia o que nós compreendíamos como regras densificadoras do princípio da segurança jurídica. O princípio da confiança amplia consideravelmente o campo de exploração semântica que a gente pode fazer desse princípio, de exploração de sentido jurídico que a gente pode fazer da segurança jurídica. Vejam, agora, a segurança, a proteção da confiança, ela protege a confiança, a adesão que a gente faz a uma determinada conduta, a um modo de ser, acreditando na continuidade de uma situação jurídica a que o interessado foi levado por força de uma ação ou de uma omissão do Estado e que acreditou que poderia perdurar no tempo. Essa nova visão da segurança jurídica amplia e muito a proteção do cidadão e dos particulares. Aquele debate que houve nos anos 90 quanto à constitucionalidade da criação da contribuição previdenciária dos servidores públicos aposentados poderia ter tido um desfecho, no mínimo, mais requintado, se tivesse sido levado a debate o problema sob o enfoque da proteção da confiança e não apenas o enfoque do direito adquirido e do ato jurídico perfeito. Direito adquirido e ato jurídico perfeito são institutos que já estão muito consolidados. E, ao longo do tempo, eles foram sendo desidratados pela jurisprudência para ter uma abrangência cada vez menor. A proteção da confiança como um elemento do direito à segurança jurídica volta a alargar a proteção, a tutela possível das expectativas do cidadão em face das ações dos poderes públicos. Eu tenho alguns exemplos que eu poderia citar aqui, mas eu já estou falando há 35 minutos, eu imagino que os senhores devem estar cansados, eu vou abreviar aqui alguns casos. O que eu posso dizer é que esse princípio já começa a ser aplicado pelo Supremo, mesmo em que não o diga expressamente, e mesmo sem uma grande construção doutrinária a respeito. Então, nós temos, por exemplo, o caso da jurisprudência, que é muito conhecida de todos, em que o tribunal diz o servidor que recebe alguma parcela que foi paga pela administração, com base numa certa interpretação da Constituição, ou da lei, que mais tarde se venha a revelar equivocada, ele não precisa devolver aquilo que ele recebeu. E por quê? Porque ele confiou na legitimidade daquele pagamento. Planejou a sua vida para isso, realizou gastos com base nisso. E não pode, mais adiante,
ter aquela expectativa de legitimidade, aquela confiança que ele fez na regularidade daquele pagamento, frustrada com a súbita necessidade de devolver aquilo que ele ganhou durante 5 anos. Então, aqui nós estamos vendo que esse princípio da confiança ele atua até para preservar efeitos de um ato ilegal, efeitos de um ato contrário ao próprio direito. Mas vejam que, e vamos encaminhando aqui para o final, vocês já repararam que toda vez que alguém fala isso, é porque quem está falando repara na audiência um cansaço, né, e quer animar. Está acabando, né, em breve a gente encerra. Mas é isso. Então, chegando ao final, novamente a gente precisa dizer que essa proteção da confiança legítima não é absoluta. Da mesma forma que a proteção da segurança não é absoluta, a da confiança legítima também não é. E aqui a gente pode estabelecer um roteiro argumentativo para buscar descobrir quando que essa proteção ela se justifica. Então, em primeiro lugar, é preciso que haja um comportamento dos poderes públicos que tenha gerado, no particular, a expectativa de continuidade daquilo que ele está incentivando. Uma confiança, no particular, na permanência daquilo que acabou sendo defraudada ou afetada. Portanto, primeiro aspecto, primeiro ponto para que a gente possa cogitar da interferência do princípio da proteção da confiança num caso concreto. É preciso que haja uma situação de surpresa. Segundo lugar, é preciso que essa confiança seja razoável. É preciso que o cidadão, o particular, que atua com diligência normal, tenha feito essa prefiguração do que é o abonado, do que é o aceito pelo direito. Então, por exemplo, imagine um candidato a prefeito, né, que leve o público a acreditar que, se ele for eleito, ele vai estimular a luta livre e o arremesso de peso. Né? E, com isso, ele faz com que várias pessoas passem a entrar em academias, passem a se dedicar a desenvolver o talento nessas modalidades olímpicas, né? Ou nada olímpicas, em alguns casos. Depois, esse sujeito é eleito e não faz nada em favor dessas modalidades esportivas. Será que o eleitor vai poder dizer: poxa, eu confiei que o lançamento de peso ia ter uma grande importância nesse governo, e ela não veio, né, e não estão fazendo nada. Bom, ele teve uma surpresa, só que não era razoável ele esperar que isso fosse a acontecer. A pessoa média sabe que promessas de candidatos, né, nem sempre podem ser cumpridas pontualmente. Portugal tem um caso também interessante, dizia que tinha sido extinto um feriado em favor dos empregadores públicos, o feriado dos servidores públicos. E depois esse feriado foi retirado do elenco legal de feriados nacionais. E alguns servidores disseram: isso é inconstitucional, porque eu programei já a minha viagem no ano que vem, daqui a 2 anos, para comemorar esse dia na Espanha, ou no Brasil, ou qualquer outro lugar. E a Corte disse: não, ninguém pode esperar uma permanência de uma data como feriado de qualquer elemento festivo. E é óbvio que, numa situação de crise, também é razoável prever que alguns ajustes do cotidiano das pessoas vai ter que ser feito de um modo mais abrupto. O aumento do IOF, né, numa situação de crise, pode pegar de surpresa, mas, dadas as circunstâncias, aquela surpresa não pode ser tida como razoável. Em terceiro lugar, é preciso que haja um investimento na confiança. É preciso que a pessoa que confiou tenha feito algo, tenha dirigido a sua vida, as suas energias para aquela finalidade a que o Estado estava chamando. Isso tem
Eu vou dar um caso para os senhores que é impressionante. Eu vou dizer que é uma lei municipal para ficar mais vago, mas, na verdade, era uma lei estadual. Uma lei um município queria vender uma empresa estatal. Só que a pessoa política era tão pouco arrumada que não sabia exatamente qual era o passivo trabalhista. Então, foi editada uma lei dizendo que quem comprar essa empresa vai ter um fundo assegurador, um fundo público, que vai assegurar que, durante as dívidas dos 5 anos anteriores à aquisição das ações daquela empresa, elas serão pagas pelo Estado. As dívidas trabalhistas de ordem judicial dos 5 últimos anos da compra da sociedade vão ser cobertas por esse fundo. Foi vendido. A empresa foi vendida. Mas mudou o governo. O novo governo não gostou muito daquela venda. O que ele fez? Conseguiu uma lei simplesmente extinguindo esse fundo. Afetou ato jurídico perfeito? Afetou direito adquirido? Coisa julgada? Não. Mas por que isso? Será que não existe um mecanismo no direito para se contrapor a isso que, evidentemente, é um abuso? Claro que existe. O princípio da confiança legítima, o princípio da segurança jurídica. O Estado chamou o particular para um negócio por meio de lei, que é a forma mais evidente de compromisso do poder público. O particular acorreu a esse chamado, e, depois que ele realizou um negócio, o Estado diz, aquela vantagem que foi essencial para você, essa vantagem eu vou suprimir, porque não gostei muito do negócio feito pelo governo anterior. Né? Aqui nós temos um caso de surpresa indevida e que levou a um investimento na confiança e que é impróprio. Mas ainda um último ponto que a gente tem que levar em conta na hora de avaliar se a proteção da confiança deve ou não ser observada. O interesse público que tenha uma raiz constitucional e joga em sentido contrário à segurança, ele não deve ser superior ao próprio valor da segurança num balanceamento. E aqui nós temos um ponto que é extremamente difícil de apurar. Nós vamos ter que compatibilizar aquele elemento que levou a desfazer a segurança, aquela razão que tem que ser de ordem constitucional, que tem que ser de interesse público, que fez afastar o interesse da segurança com o próprio interesse da segurança. Mas por que isso é possível? Por que a gente tem que levar em conta também o interesse público contrário ao da segurança? Porque a segurança, o que ela pretende é conferir um direito ao estável, mas não ao estático. É uma diferença importante entre o estável e o estático. Num mundo em constante mudança, vai ser inevitável que, muitas vezes, a confiança das pessoas, a expectativa de continuidade de certas regras, elas tenham que ser baldadas, que elas tenham que ser frustradas. Mas, ainda assim, e isso é importante também para o jurista, ainda assim, a proteção não pode ser totalmente anulada. Ela deve ser protegida, por exemplo, com a criação de regras de transição. É possível que vai se criar uma nova situação com relação aos aposentados, criar um novo tributo, ou aumentar, o próprio Constituinte de reforma vai aumentar a idade para se aposentar. Eu divido com os senhores uma peculiaridade minha. Quando veio a última emenda aumentando a idade para se aposentar, o tempo de serviço, eu tive uma sorte danada, porque eu tinha 3 meses que eu tinha concluído o tempo para me aposentar. Então, tinha lá já o direito adquirido ao regime de aposentadoria anterior. Mas, se fosse 4 meses antes,
Imagine a grande frustração que não seria. Por causa de 30 dias, agora eu vou ter que trabalhar 5 anos. A minha pena aumentou em 5 anos, aí, por causa de 30 dias. É óbvio que isso é uma agressão a uma expectativa que foi construída ao longo da vida funcional. Isso pode ser reduzido, essa confiança pode ser homenageada com regras de transição, dizendo justamente isso. Bom, aqueles que estão próximos da aposentadoria não vão precisar trabalhar os 5 anos, vão trabalhar só mais 1 ano, ou só mais 2 anos. Isso é proteger, é fazer equilíbrio entre segurança e outros valores de ordem constitucional. Bom, eu ouvi uma história muito interessante de não sei se os senhores conhecem, o vice-presidente do DEFSTAR, em Brasília, chama Pablo Menezes. E, a semana passada, eu estava conversando com ele, ele me contou uma história do Dom Helder Câmara. E o Dom Helder reclamava, dizendo assim, olha, quando eu dou comida para o pobre, me chamam de santo. Mas, quando eu trato das causas da pobreza, me chamam de comunista. E ele disse, não importa, o importante, o que é relevante é fazer o certo, né? E não procurar nem aplauso e nem o apúdio de terceiros. Também dar a importância devida à segurança jurídica não é ser nem conservador, nem progressista, liberal ou intervencionista, de esquerda ou de direita. É ser coerente com a exigência da vida civilizada que a Constituição colheu e adotou. Muito obrigado. Obrigado. Paulo, queria, além de reiterar que a casa é de Vossa Excelência, por uma questão de segurança jurídica, queria passar às mãos de Vossa Excelência uma pequena placa comemorativa a esse momento, mencionando que o Instituto Federal de São Paulo, IASP, agradece, nos seus 150 anos, ao excelentíssimo senhor Dr. Paulo Gonet Branco, Procurador-Geral da República, sua exposição na reunião ao almoço deste dia. E também passar às mãos de Vossa Excelência uma pequena medalha alusiva aos 150 anos do Instituto. Muito obrigado.